Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa noite, que a paz de Deus, daquele que foi e é sempre será o nosso caminho, verdade e vida, Jesus, o meio, a vida da Galileia, da nossa mãe maior Maria, Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco. É uma alegria, sim, aqui retornarmos no Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna, na cidade de Carapicuíba. Para quem ainda me conhece, sou de Osasco, natural de Osasco. Estamos aí buscando no campo das exposições evangélicas desde 2024, fazendo com que as temáticas que nós trabalhemos, quem sabe convidem-nos para que saibamos sempre um pouquinho melhores do que por aqui. E como os irmãos podem perceber, quando as situações são ao vivo, é normal que algo venha a travar. Meios tecnológicos, não é verdade, irmãos? Para isso que não trava, teríamos que estar vivendo onde mesmo? Mundo de regeneração. Não estamos, ainda estamos em provas e expiações. Então está tudo certo. Então assim, agradeço a presença de cada um de vós, os encarnados, estes em maior número, que nós não nos enxergamos com os olhos físicos da carne, os ditos desencarnados, como também os que nos acompanham pelas redes sociais aqui do Obreiros da Vida Eterna, como também pelo meu canal no YouTube, para que possamos assim buscarmos neste início desta sexta-feira à noite uma temática que trabalharemos com a segunda revelação lógica, o Novo Testamento do Cristo e, consequentemente, com o Consolador prometido, a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Assim sendo, como bem disse o irmão, hoje temos um convite a uma reflexão acerca do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Qual é o capítulo, caríssimos, e os respectivos itens que haveremos de trabalhar a partir deste momento? Bom, primeiro, é importante que saibamos qual é a obra que nós os extraímos. É o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira da codificação, aí publicada em sua primeira edição nos idos de abril de 1864. Estamos praticamente no meio desta obra, já que ela é composta de 28 capítulos, mas estaremos no dia número 18, itens 3 a 5. Os subitens, o irmão já disse, é a porta estreita. Esse é o título do capítulo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos ver o que Allan Kardec, o codificador, Jesus, Maria, os nossos mentores individuais, a cúpula espiritual do Nome, quer nos convidar à reflexão do que devamos, na nossa simplicidade e humildade, trabalharmos no nosso dia a dia em prol de nós mesmos, porque é dando que se recebe, assim já afirmou Jesus de Nazaré. Convidamos para que assim então lemos uma passagem do apóstolo Marcos, lógico, trazendo sobre essa passagem de Jesus, lá retirada no capítulo 7, versículos 13 a 14, onde ele vai nos afirmar o seguinte: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho para ela é amplo, e há muitos que entram por ela. Ai, como lá! Inclusive, atualmente, caríssimos, pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, e olha o que nós divisamos que acontece no mundo instantaneamente: guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, pensamento, erro, atos praticados, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência. A lista é longa, mas vamos nos atentar no que nós estamos vivenciando. Não, continua Mateus ainda afirmando-nos: como é pequena a porta da vida, a porta estreita, a reforma íntima, o melhor orai e vigiai. Quão estreito é o caminho para isso, porque é o convite de abandonarmos a cada segundo, para não dizer milésimo do nosso dia a dia, o homem velho, dizer-se que hoje tem que ser melhor que ontem, ou amanhã nem se fala, uma consequência natural, e poucos a encontram. Há uma afirmação de Jesus corroborada por Mateus e que reverbera nos nossos espíritos imortais neste século XXI, terceiro milênio, final de estágio de provas e expiações a qual nosso homem está passando, e momento de transição planetária. Neste início, convido-os para que já coloquemos e empreendamos um ponto de interrogação em nossas consciências. E estamos dentro de nossas possibilidades, limitações,
passando por essa porta estreita, tão difícil de guiar, como disse aqui o nobre apóstolo Mateus, ao longo deste conteúdo, veremos o que nós estamos empreendendo no nosso dia a dia. A porta para a perdição é larga, porque os vícios são numerosos e o caminho do mal é frequentado por muitos. Haja vista os pensamentos negativos que nos rondam, porque é o momento psíquico energético deste homem. Cá para nós, está tudo certo, por estarmos no final de provas e expiações. Não foi à toa que eu disse que se estivéssemos em regeneração, muitas situações já estariam por nós resolvidas no nosso campo mental, de baixo para cima, de dentro para fora. Mas ainda elas não estão. Nós, em humanidade, não só nós que estamos nessa estrutura física, os irmãos que nos acompanham de algum lugar por meio das redes sociais, mas esforçarmos para que melhoremos a cada dia que passa, para que sejamos límpidos e cristalinos, reais cristãos, e consequentemente espíritas, no bem agir, nos bons exemplos e não no bem falar, porque isso pode continuar a história de guia, estudando, decorando, memorizando, e aí vai, as verbalizações que aqui podemos citar, acessível a cada um de nós, mas o grande desafio, caríssimos, é sairmos melhores daqui quando adentramos para que recebamos o melhor das duas dimensões da vida, tanto dos trabalhadores encarnados como também dos desencarnados. Já a da salvação, ou seja, a porta estreita, é difícil, porque o homem vai acusar deve acabar com suas imperfeições gradativamente, não integralmente, instantaneamente, não, isso é impossível, caríssimos, não conseguimos nas duas dimensões da vida, é impossível no final de provas e expiações, acreditem, se esforçar para conseguir passar por ela, combater suas tendências para o mal, a preguiça, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, falamos disso há pouco, entre outros vícios, e muitos poucos querem fazer isso, estamos aferindo a Allan Kardec. Por quê? Isso faz com que esforcemos para sermos pessoas diferentes, não nos contentando com o que nós somos até agora. Isso não significa tão pouco, quer dizer que não devemos ser gratos por essa atual encarnação. Ai, como nós devemos! Lembram-se que eu falei que um pouco mais de 8 mil estão encarnados? Mas os espíritos que trabalham para nós também nos afirmam que existe só um corpo, na erraticidade, no mundo espiritual, buscando por meio do mergulho numa nova vestimenta carnal, seja no corpo masculino ou no corpo feminino, para que desafiar-se. Nós estamos precisando desafiar diariamente, buscando cumprir a nossa formação reencarnatória. Assim sendo, sim, sejamos gratos. Façamos aquilo que nos compete fazer, sempre utilizemos e empreendamos o melhor aonde quer que nós estejamos. É o convite aqui neste tópico do nobre codificador das nossas consciências. Todos somos chamados para o aperfeiçoamento moral, para seguirmos na seara de Jesus, mas, mesmo muitos sendo chamados, poucos são os escolhidos. Por que será? Tem um ponto de interrogação que Kardec nos coloca. E que, logicamente, vem no encontro do que estamos falando nesta metade de tempo que já passou e como esse tempo voa. Mas, ainda que saibamos que não é fácil, temos capacidade. Temos mentores individuais ao nosso lado 24 horas por dia. Não podem fazer como nós, caríssimos, mas podem estar em conexão com a nossa psique, por meio do campo intuitivo, assoprando em nossos ouvidos espirituais ações que devemos refletir e as executar. Mas, aonde nós estamos mesmo com as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos empreendimentos? Cuidado para que não nos contaminemos com o que o mundo nos despeja por meio dos meios de comunicação. Vale, só apoio, guerras, corrupção, mentira. Isso agregar-nos algo que seja 0,1% caríssimos para a nossa ascensão espiritual? Nada. Ainda que digamos ou empreendamos
desculpa que tenhamos que nos manter informados, atualizados. Além disso, temos que refinar o que ouçamos e o que assistamos. E isso nós podemos fazer, principalmente por meio da internet. Então, cuidado também com o tempo desperdiçado, com o que estamos estudando, compartilhando com os nossos semelhantes, respondendo sentido por sentido que assim nos afirmou a vida da ideia, pensamentos inatos ou não pensamentos que já temos condições para os empreender, porque muito recebemos desta casa, desde quando aqui começamos a frequentar, ou de outras, mas até mesmo, por que não dizer, de outras religiões, e ainda não estejamos fazendo de uma forma macro, coletiva, mas vamos pensar o que essa porta estreita pode fazer em nosso próprio benefício desde que busquemos as atravessadas. Sempre gosto de trazer uma ou mais perguntas relacionadas, logicamente, com o tema-chefe, a qual nós estamos trabalhando, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a primeira obra da codificação kardeciana no Livro dos Espíritos, publicada lá nos idos de 18 de abril de 1857. E tem sim, caríssimos, uma pergunta e respectiva resposta atrelada a este tema, onde o nobre codificador, o professor Rivaio, fará o seguinte questionamento à falange do Espírito da Verdade, dizendo: o homem pode assegurar-se na questão de número 192. Nesta atual encarnação, uma existência futura menos cheia de lacunas, qual será a resposta? Se Jesus nos convidou para que saibamos que sempre devemos orar, vigiar e reformarmos internamente, ou seja, a reforma íntima, qual é a resposta, caríssimos? Se é lógico, sem dúvida alguma, podemos abrir o caminho e reduzir as dificuldades, porque se Rabi disse que o seu julgamento e o seu fardo é leve, somente desleixado ou relaxado, muitas vezes um promíscuo, que fica sempre no mesmo ponto de partida da sua atual encarnação. Está regredindo espiritualmente? Não. A doutrina dos Espíritos afirma que não existe regressão espiritual em qualquer ponto deste universo, mas o Espírito pode estacionar. E não queremos, para quem quer que seja, amigos ou inimigos, desafetos, que estes agem como tal. Nós também não queremos que nós assim o ajamos, porque estaremos prejudicando primeiramente a nós mesmos, depois a outrem. Então, lógico da pergunta e sua respectiva resposta é óbvia à nossa consciência. Mas tem a de 194 também, ainda dentro desse raciocínio. Allan Kardec, na condição de pesquisador, ainda questiona os espíritos, dizendo: a alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? E já temos a resposta, mas vamos ver. Sim, se ela se arrepender, reconstruir-se consciencialmente. E então será uma recompensa para quem? Para Deus, para Jesus, para Maria, os seus mentores individuais, ou para a própria pessoa? Lógico que para a própria pessoa, porque Jesus, o Rabi, disse que nós somos deuses e nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Apenas nós somos sempre para que nós, por meio das sucessivas encarnações, pudéssemos nos engrandecer de baixo para cima, de dentro para fora, humildade, simplicidade, pés no chão, conscientes de nossas limitações, mas também possibilidades ascensionais de hoje ser melhor que o hoje, e amanhã, consequentemente, também dentro de nossos esforços. Mas Allan Kardec dá ainda uma nota a respeito dessas duas respostas dos espíritos, afirmando: a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e no 10º plano atingindo o lógico que não. Nas suas diferentes existências corporais podem ser como homens, mas não como espíritos eternos. Assim, a alma de um poderoso deste orbe pode mais tarde elevar um humilde artesão, e vice-versa. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas
pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Pelo inverso, olha, Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Tudo há de ser avaliado por meio da nossa ascensão até hoje conquistada por meio de milênios, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Não duvidemos disso. No campo da moral, da fraternidade, da caridade, consequentemente do intelecto, dos estudos, dos esforços, da expansão de consciência que as adquiramos e as coloquemos em prática dentro de nossas possibilidades. O que o irmão na abertura convidou-nos consciencialmente para que o que nós pudéssemos receber a partir deste momento pelo campo das intenções fosse de maior acessibilidade à nossa consciência e, consequentemente, ações que devamos entendê-las no nosso dia a dia. É o que está essa temática sempre nos convidando. Então, antes de julgarmos, pré-julgarmos, desejarmos muitas posses, sempre o ter, o adquirir, o possuir, porque não valorizarmos mais o ser, que é o que nós levaremos e gozaremos para a eternidade, que são esses dois valores que acabei de falar: poder, do exercício de consciência, intelecto e, consequentemente, moral, caridade e fraternidade. É um exercício diário, não é fácil para esses. Estamos aí nos limiares do mundo de regeneração. Sim, muitos seres de fora, inclusive esse homem aqui, estão encarnando para nos auxiliar, vencer momentos difíceis como nós estamos vivenciando aqui neste planeta, em seus órgãos de origem, e a convite de Jesus aqui estão encarnando por meio da reencarnação. Estes, em todos os campos, já estão demonstrando seus respectivos valores. E será que nós estaremos sendo bons alunos e enxergar o que realmente vai nos transformar-nos em seres melhores a cada dia que passa? É a proposta deste mundo de regeneração. E eles, como nós ainda, nas próximas encarnações, se metem para isso, nós construirmos para aqui voltarmos, sim, estaremos sujeitos às leis que regem ainda a matéria, mas estaremos buscando estarmos mais livres das paixões desordenadas que tanto ainda está presente em nosso homem. Todas essas mazelas que se pegam, por vaidade, arrogância, prepotência, não mais havendo de existir no estágio intermediário do mundo de regeneração para avançar nos degraus iniciais que sim, nestes anos e nas próximas décadas, com certeza sim, porque ainda estaremos nos desafiando para os eliminarmos gradativamente. Todos continuarão passando por provas para que possam continuar evoluindo, ascendendo espiritualmente, ou para que retornem para um mundo de provas e expiações por não estarem se esforçando gabaritando-se para serem mais felizes em novos patamares evolutivos. Vou trazer aqui também, caríssimos, um capítulo e um respectivo item de uma obra de Chico Xavier que vem ao encontro do tema que nós estamos trabalhando. A obra é aquela intitulada e conhecida por nós como Vinha de Luz. O capítulo é de número 20, intitulado A Porta Estreita. Tema principal que nós estamos trabalhando. A mensagem do leitor de Chico Emmanuel. O que ele vai nos afirmar acerca deste tema? Ele vem nos dizer que antes da reencarnação necessária ao nosso progresso espiritual, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais, ou seja, reencarnatórios. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, é o remédio amargo, mas salutar desde que os absolvamos e os vivenciemos sem lamentar, sem praguejar, e sim os absorver e crescer junto a estes desafios, porque é o objetivo principal, fazer com que cresçamos. Finda Emmanuel afirmando-nos ainda que ansiados pelo sacrifício que poderá nos redimir, exalta o obstáculo que ensina a cada um de nós sermos melhores dentro de nossos esforços individuais. Tem uma obra também de Chico Xavier, ainda modelando agora esta intitulada Abrigo. Coincidentemente, o mesmo
tema do capítulo A Porta Estreita, só que já é o capítulo de número 12. Nesta obra, ele vai nos dizer o seguinte: será que é com o capítulo 20 anterior de Vinha de Luz? Vejamos, vem nos afirmar. Jesus não escolheu a larga avenida do menor esforço, a palavra larga. Da manjedoura ao Calvário, movimentou-se entre os obstáculos que se transfiguraram para ele em degraus para a volta ao Pai eterno, fonte criadora a Deus. Ele, aceitando na cruz a sua maior mensagem de amor à humanidade de todos os séculos, negou-nos como exemplo vivo a porta estreita do sacrifício, como sendo o nosso mais belo caminho de paz e libertação. Aí sim mesmo a Bíblia afirmou ao seu Pai, ao nosso, a fonte criadora de Deus: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Já sabemos pouco mais de 8 milhões de seres encarnados carecemos do que estamos fazendo nesse ordem. Não só nós aqui nesse ambiente, mas a humanidade, já temos essa resposta. Então vamos trabalhar para que ela primeiro nos individualmente e sejamos luz para que estes que estão aí fora e não ainda minimamente despertaram possam, quem sabe, despertar pelos esforços individuais. É o que nos convida agora em Lula. Depreende-se que este é um dos tópicos que veio ao encontro deste nosso raciocínio. Tem uma obra também que muito gosto de trazer no fecho, como aqui já estamos partindo neste momento, cabeças de um tema que eu trabalho como capomestre das Casas Espíritas. É uma obra que vem ao encontro sim também deste tema. Obra essa intitulada Jesus no Mar. O capítulo é o 17, intitulado Exaltação à Cortesia. É o Espírito, aquele querido irmão ao qual nós obedecemos por Ney Lúcio. Ele veio nos fazer um convite transcendente. E quem aqui se atentar a este convite sugestivo de Ney Lúcio e nos colocar em prática, perceberá que estava assim dentro da proposta da porta estreita e não da porta do mundo, que é a porta larga. Assim veio Ney Lúcio nos afirmar o seguinte: que são bem-aventurados os aqueles que sabem trabalhar o rico e o pobre, o sábio também o culto, o bom, mas principalmente o mal em transitoriedade. Um espírito do quê? De serviço, de ação, de caridade, de trabalho e entendimento. Qual o entendimento? De que cada um de nós está em estágio diferente, evolutivo, ninguém igual. Não somos estrutura física, como também em condição espiritual. Somos viajores do universo. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título mesmo? Há muitas moradas na casa do Pai. Ainda continuamente afirmamos que devemos dar a cada um, de conformidade com os seus méritos, os seus esforços individuais, como nossos, logicamente, e necessidades deles, como também as nossas. E devemos deixar os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde quer que nós cruzemos com quem quer que seja em experiência evolutiva. Venham ao encontro do convite que atravessemos aventureiros e transpomos a cada minuto de nosso dia a dia essa porta tão estreita, mas imprescindível para a nossa ascensão espiritual, para que retornemos neste ordem daqui a algumas décadas ou séculos no mundo de regeneração. Também tem o médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele veio nos dizer o seguinte: transcendente esse convite. Vai nos afirmar que, se nós somos solidários, nós seremos união, mas se formos separados uns dos outros, apenas e tão seremos o que mesmo? Pontos de vista, porque não estaremos sendo úteis aos mais necessitados. Volta a dizer que dá um fecho nesse parágrafo dizendo-nos: juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais, os contratos reencarnatórios conscienciais que nós em espíritos firmamos antes de acoplarmos a cada um destes corpos físicos junto a quem? Aos nossos mentores individuais. Repito, tenho certeza absoluta que esforçar-nos para toda vez que daqui saímos, nós contendo no grupo, não dos voluntários, expositores, facilitadores, mas da fonte criadora por meio da cúpula espiritual e de seus mentores individuais. Aí é o convite deste querido irmão, o médico dos pobres, Bezerra de Menezes. Temos também Francisco de Assis, sugestando que sejamos como espirituais, porque assim o fomos, assim seremos
o convite à porta estreita também dos nossos irmãos. E assim finalizamos, parecidos em cima do horário. Como esse horário voa, na verdade, não, Maria, já que não pode desligar o relógio, então vamos partir para o fecho do nosso bate-papo fraterno, agradecendo a presença de cada um de vós em matéria, em campo reencarnatório, como estes do mundo espiritual, aos que nos acompanharam de seus lares, ambiente de trabalho, em seus automóveis, onde quer que estejam. Recebendo também carícios na sequência, basta que conectem-se intensamente conosco, junto à cúpula espiritual desta casa, os eflúvios energéticos a qual poderão estar sendo recompostas as suas energias, como também as nossas, neste momento. Então, desejo-vos um ótimo final de semana, uma ótima encarnação, até uma próxima oportunidade reencarnatória e que sejamos sempre homens e mulheres de boa vontade, aonde quer que nós estejamos. Paz e bem, que assim seja, graças a Deus.